Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agradecer é muito bom, né, gente? Temos que agradecer sempre, 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 né? Agradecer porque Deus, como diz o famoso texto bíblico, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos que Jesus, ele veio porque Deus olhou para a terra. Ele queria providenciar uma solução para nós. Nós estávamos perdidos, o ser humano, a raça humana perdida, desorientada. Mas Deus, que é maravilhoso, o seu amor foi tão grande que ele sacrifica o seu filho. Sabemos que Jesus, então, ele nasce. Ele nasce por obra do Espírito Santo, ele é concebido no ventre de Maria. Se você ler Lucas capítulo 1, que narra ali nos evangelhos, mas narra ali quando um anjo fala com a Maria, que ela fora a escolhida para receber o Salvador do mundo. Falou com ela, no começo ela ficou um pouco espantada, depois ela entendeu a visão, ela entendeu o propósito, ela entendeu o projeto, e ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E então ela se engravida pelo Espírito Santo, e ela então gera o nosso Salvador. E ele nasce, ele cresce, ele desenvolve. A Bíblia fala que com 12 anos ele já estava no templo e dando ali um show de ensinamento, vamos usar esse termo, né? Show de ensinamento ali. E os doutores da lei ficaram se espantados, como é que podiam 12 aninhos saber tudo aquilo, né? E depois dá uma pausa e depois aparece Jesus ali sendo batizado no Jordão por João Batista nos seus 30 anos. E ali então o ministério de Jesus se torna público. E ali então começa Mateus, Marcos, Lucas, João escrever ali tudo que Jesus fez. Como diz, né, que não for escrito tudo. Se fosse escrever tudo, não tinha papel suficiente para escrever. Mas nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreve todos ali os milagres de Jesus, as maravilhas de Jesus, né? Estamos numa época de celebração. Claro, eu não quero estragar o Natal de ninguém, obviamente. A gente sabe que Jesus não nasceu na data 25 de dezembro. A gente sabe que não é essa data. Mas o importante é que ele nasceu um dia. Isso é fato, né? A gente sabe de tudo isso. Mas é importante. Então, quando a pessoa chega nesse período de Natal, Feliz Natal, na realidade, o importante é que Jesus possa nascer no coração de todos os brasileiros, todo o planeta Terra, né? O objetivo é a salvação das pessoas, né? E, de fato, que você tenha um dia de excelência, um final de ano abençoadíssimo com a sua família, com seus amigos, enfim, e que realmente Jesus Cristo seja exaltado sempre, todo dia da semana. Jesus Cristo tem que ser exaltado na nossa vida. Por isso, quem ouve o programa inteiro, nós cantamos algumas músicas aqui, então agradecer pela vida, agradecer pela saúde, pelo ar que respiramos, e acima de tudo eu faço isso todo dia, eu agradeço principalmente pela minha salvação em Cristo Jesus. Saber que se eu ficar aqui na terra, eu tô com Ele, se eu morrer eu vou com Ele, quer dizer, como diz o apóstolo Paulo, né? O viver é Cristo, e o morrer é lucro, né? Então, o cristão verdadeiro, porque tem o falso, né? Mas vamos ficar com os verdadeiros. O verdadeiro, ele sabe para onde ele está indo. O verdadeiro sabe o seu destino. O verdadeiro, ele já entendeu como é que é, né? Então, enquanto estamos aqui na terra, vamos produzir, vamos falar do amor de Jesus, vamos viver o amor de Jesus, vamos fazer a diferença. A diferença está em nosso comportamento, nossas atitudes, nosso caráter e assim por diante, entendeu? Então, o importante é isso. Hoje, eu estou falando aqui, hoje é dia 16, né? 16 de dezembro. E então, eu já estou adiantando aqui essa palavra, eu me inspirei para falar isso aqui, após essas canções, para dizer isso. Então, celebre com alegria, né? Nós, cristãos, né, somos felizes. De fato, Jesus veio para cumprir um desígnio, uma missão que o Pai deu para ele. Justamente, morrer na cruz. Salvar a humanidade. Estávamos perdidos,
estavam desorientados, mas ele estendeu sua mão para mim. Conforme diz aquela canção bonita, né? Ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Amigo, amiga, quem sabe você me ouve pela primeira vez e você não se entregou completamente a Jesus. Você até acredita em Deus, você acredita na existência de Deus, você talvez até admira a maneira como eu ministro a palavra. De vez em quando alguém diz: pastor, eu amo ouvir vocês, o pastor, porque vocês falam do jeito que eu entendo a Bíblia. Então eu fico feliz com isso, porque é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo fazendo você entender o que a gente comunica aqui. E lembrando que dia 31 agora, de dezembro, né? Dia 30, quando fechar o ano, aqui 31 de dezembro de 2025, nós estaremos completando 21 anos aqui, especificamente na Marumbi AM de Curitiba, nesses 21 anos. 21 anos de vitória, de desafios às vezes grandíssimos, ao ponto que chegamos em alguns momentos que eu pensava: vou parar, vou desistir, pressão para tudo quanto é lado. Mas ia para a oração e Deus dizia: não pare, eu estou contigo, eu te coloquei lá e lá você vai ficar. E assim, entendeu? É assim. Então, nada na vida vem fácil. Diz um ditado que aquilo que vem fácil também vai embora fácil. Mas o gostoso é construir. Construir com lágrimas às vezes de tristeza por um momento, lágrimas de alegria, construir com fé, construir com força de vontade, construir com a bênção de Deus, porque quando a gente tem a bênção de Deus, até os problemas nos promovem. Meus amigos e meus irmãos em Cristo, é isso aí, tá entendendo? É isso aí. Então, como dizia o meu querido vovô, a luta vem e passa, não desanima não, mas quem tem Jesus Cristo já tem a salvação. E salvação significa a salvação da nossa alma, mas quanta salvação Deus já nos deu esse ano para mim e para vocês, certamente. Salvação no sentido de livramento, de proteção, não é? Proteção, algo que ia acontecer, Deus não deixou acontecer, a gente nem ficou sabendo, Deus desprogramou, talvez algo foi arquitetado no mundo das trevas para atingir você, para nos atingir, mas Deus viu e Deus falou: pera lá, aqui não toca nesse, nem naquela, nem naquele outro. Não toca não, porque aqui o paizão aqui, que é Deus, se levantou. É isso aí, meus amados, é isso. Eu aprendi a agradecer por tudo que Deus fez e que eu vi, e coisas que eu nem vi, nem percebi, mas eu sei que Ele me deu muitos e muitos livramentos. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui com vocês nesse dia. Se não fosse a mão do agir de Deus, a mão de Deus, a mão do Senhor Jesus. Está entendendo? Então é isso. Então, se você está aí aflito, Deus tem a resposta, mas você tem que acreditar. Fé é isso. Fé é você acreditar mesmo não vendo. Fé é você crer mesmo não tendo. Fé, e daí você vai agir. Tem coisa que você tem fé e Deus fala: agora dá o primeiro passo, faz assim, você vai dando o passo, vai pisando aqui, vai pisando ali. Eu não sei se foi ontem que eu falei, se falei vou repetir, é bom, né? Mas é um bebezinho. Todos nós fomos um bebê, não é verdade? E você, alguns ouvintes devem ter em casa algum bebezinho, uma mamãe nova, né? Sempre tem um bebezinho aí nos assistindo também, nos ouvindo, vários às vezes, né? Pode notar o seu bebê, tá no colo, mamãe dá o mamazinho, é o bebezinho, todo mundo gosta de pegar o nenenzinho, não é verdade? É uma fase muito gostosa, é lindo demais, né? Eu tive esse privilégio com a minha esposa de fazer isso com a nossa filha e depois o nosso filho. É lindo demais, é bênção de Deus, filhos, herança do Senhor. E você está ali com o teu bebezinho, daí ele vai mamar, depois mingauzinho, daí vai crescendo, vai dizendo, daqui a pouco ele está gatinhando, né? Ele está gatinhando. E você tem que se cuidar, tem uns que gatinham rápido, né?
Dá um carreirão ali, né? Daí ele começa a gatinhar, daqui a pouco ele já começa a ficar em pezinho, daí o pai e a mãe já começam, vai com o papai, vai com a mamãe, né? Vai indo, vai dando o primeiro passinho, dá uma caidinha, ele levanta, cai, levanta, daqui a pouco já tá andando sozinho. É ou não é? É assim. Então, meu amado, tá na hora. Quem sabe alguns que me ouvem estão usando a linguagem da fé, talvez você ainda tá gatinhando na fé. Não tem problema, mas tu vai crescer. Daqui a pouco você já não está gatinhando. E conte com o nosso apoio, que nós estamos fazendo aqui há 21 anos. Abençoando vidas, abençoando pessoas, graças a Deus, ao chamado, ao ministério que Deus nos deu. E a você que nos ouve e ainda apoia. Orando, intercedendo, contribuindo, cada um fazendo a sua parte. É o trabalho da formiguinha. Cada um fazendo alguma coisa. O importante é que cada um tem que fazer alguma coisa. Está entendendo? Se você não tem o chamado que eu estou tendo aqui de falar dessa maneira no rádio, mas você está ajudando, então você está apoiando. Está entendendo? É assim que funciona. Cada um fazendo a sua parte. Então, o nenenzinho cresceu, desenvolveu, e assim ele tem que ir crescendo, sempre crescendo, evoluindo, né? Se fortalecendo na fé. Então, para outros hoje, não está mais gatinhando na fé. Você já está dando os passos firmes, já é um bebezão. Um bebezão, isso é boa, né? Você já tá, né? Daqui a pouco já é um gurizinho, ou uma menina, sei lá, né? Eu estou dizendo da fé. Estou usando o crescimento humano, comparando com a fé. Então você tem que crescer. Se você está gatinhando há 10 anos, então você não cresceu, irmão. Você tá gatinhando ainda, então alguma coisa você não tomou o leite espiritual, então, irmão. Você não tomou leite espiritual. Tem que crescer. É isso aí. Jesus crescia, sabia? Essa pérola de sabedoria, eu vou encerrar com isso aqui, ó. Em Lucas capítulo 2, olha só que legal. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Você viu que ele crescia para com Deus e os homens, é isso aqui. Então anota aí. Lucas 2, 52. E crescia Jesus. E quem que nós seguimos? Jesus. Quem que é o nosso referencial? Jesus, que é o nosso Deus, nosso Salvador, o Todo-Poderoso. Tá entendendo? Então é isso, Jesus crescia nessa dimensão, sabedoria, estatura e graça para com Deus e também com os homens. Então, meu amado, faça a diferença. Faça a diferença aí e adore o Senhor. Que Deus te abençoe com essas palavras. Eu poderia continuar aqui, mas hoje vai ser algumas pérolas de sabedoria, né? Nós vamos fazer várias pérolas, porque eu tenho uma pérola aqui do meu amigo, vou pôr no ar já, pastor Antônio Naine Sobrinho, mandou aqui também, já vou colocar no ar aqui as palavras abençoadoras dele, tá certo? Você vai ouvir agora uma reflexão com o nosso amigo, o pastor Antônio Naine Sobrinho, você que pôde vir alguma vez no nosso culto no hotel, e você veio quando ele esteve aqui, então algumas pessoas até o conhecem. Mora em Apucarana e a gente tem uma parceria ministerial muito forte, Curitiba e Apucarana e Curitiba. Então escute essas palavras que poderão te ajudar, porque é uma questão de fé o que você vai ouvir agora. Escute. Muito bom dia, pastor Edson, pastora Eva e os ouvintes desse programa maravilhoso. A paz do Senhor Jesus a todos. E quero deixar hoje, pastor, uma breve meditação da palavra de Deus. 1 Pedro 2,24 diz que, levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Glória a Deus por isso. Então, nós notamos aqui que a vida em justiça, uma vida de bênção, a vida de vitória, a vida de sucesso, a vida de felicidade, de salvação, é só através de Jesus Cristo. Mas é muito importante notarmos, pastor, que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então não precisamos mais levar nossos pecados, porque Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados e também as nossas dores, nossas doenças, enfermidades, né? Tudo aquilo que o pecado gerou sobre nós foi colocado sobre Jesus para que, através dele, tenhamos vida, não é verdade?
Então, se ele levou, o que nós entendemos? Que nós não precisamos levar. Nós não precisamos carregar o fardo do pecado mais em nossas vidas. E o que nós devemos fazer, então? Repreender, expulsar, ordenar que saia da nossa vida, não permitir, porque em Cristo Jesus nós temos autoridade para isso. Ele nos deu autoridade sobre todas as obras do inimigo para expulsá-las. Então, muitas vezes o crente, ele está em apertos, em sofrimento, por não saber agir, com o reino de Deus, governar com o reino de Deus. Ele não consegue, ele não tem essa distinção, não é verdade, entre a oração e a determinação e a ordem. Então Jesus falou que nós vamos reinar em vida através dele, e é o que nós devemos fazer. Então eu deixo aqui essa mensagem. Você está em luta, você está em guerra, você está em batalha, repreenda, ordene que saia, porque com certeza não é o Senhor, não é Deus que está lhe prejudicando. Deus não faria isso jamais, porque tudo que nos pesava foi colocado sobre Jesus. O fardo, o sofrimento, doenças, misérias, tudo Jesus Cristo levou. E a Bíblia diz que na sua morte, ele matou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, reine em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, pastor. Ótimo dia para todos. Amém. Bom, gente, não esqueça, né? Não esqueça aí, você que é um agente de Deus, você que é um semeador do nosso ministério, né? Se você puder semear esse ano, antes de acabar o ano, né? Não esquecer aí de uma oferta profética, uma oferta especial aí, para nos ajudar. Nós só avisar vocês, né, aqui da Marumbi, que nós renovamos o contrato com a emissora, entendeu? Então, o contrato é anual, geralmente ele renova automático, né? Mas a gente sempre tem que dar uma satisfação vice-versa, né? Então, para dizer, então, para você que é um semeador, não deixe de semear. Nós vamos continuar com vocês em 2026, normalmente, né? Nesse horário aqui, de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã, né? Enquanto Jesus permitir, enquanto tudo permitir, estamos aqui com vocês, tá certo? Então, muito obrigado a você que é um semeador. E, se possível, não deixe terminar 2025 sem plantar uma semente. Principalmente você que passou o ano inteiro e não plantou. Você nos ouviu aqui, a mensagem é de graça, você não paga nada, as bênçãos são de graça aqui, você não tem que pagar nada, nós não cobramos nada, graças a Deus. Mas é bíblico você semear em um ministério que está te abençoando. Está na Bíblia. É só ler um pouquinho, você vai descobrir que está na Bíblia. Você semear no ministério que está fazendo a coisa certa, pregando o evangelho. Aqui a gente não tem bandeira denominacional, aqui a gente não defende nenhuma bandeira, aqui é só Jesus Cristo e ponto, entendeu? Então é isso, eu prego o evangelho para beneficiar o reino de Deus, né? Eu não viso uma instituição, eu viso o reino de Deus e tenho certeza que eu estou corretíssimo, porque eu conheço um pouco da Bíblia, é isso que Deus manda fazer, pregar o reino de Deus, tá certo? Então é isso aí. Tá bom? Então eu quero agradecer aqui em nome do Senhor Jesus a você que teve fé para semear janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E tem outros que podem semear. Ontem eu ainda falei, eu gosto de repetir isso aqui, porque tem pessoas que é normal ela semear todo mês. Tem outras que às vezes depende da atividade dela. Não vou ficar mencionando as atividades aqui, mas o comércio, o negócio que ela tem, às vezes é de tempo em tempo ela tem um valor maior e ela semeia. Está tudo certo. Deus provê certinho. Deus é o Deus chamado Deus Jeová Jiré, o Deus provedor, né? Então ele provê na hora certa. Então eu estou tentando escolher palavras aqui, mas eu quero de coração agradecer que se vocês, agentes de Deus, não ajudassem, talvez eu nem estaria mais aqui. Essa é a verdade. Tá entendendo? Deus nos abençoa? Claro que é Deus que está abençoando, mas através de quem? De vocês, agentes de Deus. Tá entendendo? Então não vem recurso de lugar nenhum, ninguém ajuda, aqui não tem ninguém que patrocina, não. É o povo da fé que ouve o agindo Deus quem impedirá. Né? Oficialmente é agentes de Deus, que são aqueles que semeiam uma semente financeira no ministério Agindo Deus Quem Impedirá.
Inclusive, eu vou fazer um pedido extra aqui, já que é final de ano, pedir um extra aqui. Em que sentido? Preste atenção. Você que é um cristão e você semeia em um ministério, tá tudo certo, continue. Mas talvez ainda não semeou no Agindo Deus. Então, bom, veja, pega um tijolinho da fé aí, né, e semeia esse ano ainda, viu? Se essas palavras te convencem, semeia. Se eu não estou te convencendo, então ore mais um pouquinho, quem sabe até as 3 da tarde Deus vai falar com você, tá certo? Um abraço a todos os voluntários e generosos aí que semeiam no Agindo Deus, quem impedirá. Muito obrigado mesmo. Muito bem, vamos um pequeno intervalo, Marcos, por gentileza, a conta aí do Agindo Deus, do Pix. Falando em Pix, pessoal, o Agindo Deus tem 3 Pix. Ele tem um Pix CNPJ. Se você já faz o Pix pelo CNPJ, desde que saia lá, Ministério Agindo Deus, quem impedirá, então está sendo certo. Continue, não mudou nada. Tem o Pix, eu sou um agente de Deus, @gmail.com, que é geralmente esse que é divulgado aqui. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. É outro. E tem o WhatsApp, 41 99615 5162, que é o WhatsApp do Agindo Deus, e ele também é um Pix do Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Qualquer um desses, desde que saia Ministério Agindo Deus, quem impedirá, pode apertar o Enter lá, que vem direitinho a oferta, tá bom? Vamos um pequeno intervalo, após eu entro com uma reflexão justamente para agradecer aos apoiadores. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Você, meu querido e minha querida, que nos recebe com tanta alegria, seja pelas ondas amigas do rádio, seja pelo nosso canal no YouTube, eu quero começar agradecendo. Agradecendo a você que nos dá audiência e, em contrapartida, você aí é muito abençoado, porque quando você ouve as instruções que nós passamos aqui, instruções da Bíblia, da Palavra de Deus, e você entende o que Deus falou e coloca em prática, vai funcionar, vai dar certo. O próprio Tiago, Tiago capítulo 1, verso 22, ele diz assim, olha, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Esse é o negócio, ser ouvinte e praticante. Pois bem, eu quero deixar aqui uma mensagem profética aqui, sabe? Uma mensagem profética de gratidão, uma mensagem de agradecimento aqui, e dizer o seguinte, que hoje eu elevo a minha voz, né, para agradecer primeiro a Deus, evidentemente, né? Agradecer a Deus pelo seu amor para com a gente, para com vocês que estão nessa grande audiência, né? Agradecer a você também do nosso canal no YouTube, que já se inscreveu, já é um inscrito, tem sido abençoado. Às vezes você escuta a gente aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Quantas pessoas no YouTube, né? Talvez perdeu o sono, foi pro celular e o Agindo Deus entrou na sua vida aí, você ouviu uma palavra, foi curado, foi abençoado, ficou motivado, ficou inspirado e voltou a dormir, descansou, no outro dia foi trabalhar com outro nível de fé. É isso, é o poder da palavra sendo proclamada nos 4 cantos do planeta Terra. E eu separei aqui o texto de 2 Coríntios 9:8, que diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Ou seja, amados, cada semente plantada não é apenas um valor entregue, mas é um ato profético, é uma declaração de confiança em Deus e também um compromisso com o reino. Sabe de uma coisa, gente? A generosidade de vocês revela um coração alinhado com os céus. Sabia disso? A generosidade de vocês revela um coração alinhado com os céus. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor
com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Ou seja, oramos neste momento, sabe, para que o nosso Deus provedor, ele recompense cada semeador com paz, com provisão, com alegria, com crescimento espiritual, sabe? Cremos que nenhuma semente lançada em fé fica esquecida diante de Deus. 2 Coríntios 9,6 diz: quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura, com abundância colherá. Olha que interessante essa ilustração. A semente e o celeiro do céu. Um agricultor fiel separava sempre a melhor parte da colheita para semear novamente. Alguns vizinhos diziam: você deveria guardar tudo, tempos difíceis podem vir. Ele respondia: se eu guardar tudo, o celeiro enche uma vez. Se eu semear, Deus enche sempre. Com o tempo, enquanto muitos passaram necessidade, aquele agricultor nunca viu faltar. O celeiro da terra até esvaziava, mas o celeiro do céu permanecia aberto. Assim, meu querido e minha querida ouvinte, assim é o semeador do reino, ou no reino. Pode até parecer que está entregando algo, mas na verdade está ativando uma colheita que não depende apenas da terra, mas do céu. Eu quero, pela fé aqui, declarar, profetizar. Eu gosto de fazer declarações proféticas. Quem nos acompanha e, de fato, preste atenção nos nossos ensinamentos, sempre vamos ter aqui momentos de uma palavra profética, forma de um texto bíblico, de uma palavra inspirada. Então, declaramos que cada pessoa generosa nunca verá faltar provisão. Andará debaixo de portas abertas, colherá no tempo certo, multiplicado e transbordante. Números 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde. Está entendendo? A palavra de Deus, ela é riquíssima nesse quesito aqui de semente, de plantar, de colher. E tem muito mais. Olha só, Provérbios 11:18. O que semeia justiça terá galardão seguro. Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa não cessarão. Então isso aqui é uma mensagem de Deus ao seu coração, uma mensagem profética de gratidão a você que é um agente de Deus, você que de fato tem feito a sua parte. Então eu quero repetir, hoje não apenas agradecemos, embora agradecer é sempre, né? Mas profetizamos sobre a vida de cada pessoa que tem semeado com fé, obediência e amor neste ministério. A sua generosidade, sabe o que vai acontecer? Ou já aconteceu? A sua generosidade ativou princípios eternos e o céu respondeu ao seu movimento. Por isso que eu digo, aproveite o dia de hoje para ativar algo no céu, porque é uma questão de fé. Eu sempre lembro, porque para mim marcou minha vida, eu era ainda um pré-adolescente, tinha lá meus 12 para 13 anos de idade, e tínhamos nossos coleguinhas de escola, estudávamos pela manhã, e 11h30 mais ou menos, todo mundo voltava para sua casa, aí cada um ia para sua casa, todo mundo almoçava e tal. À tarde, a gente se reunia com um grupo de colegas e, tipo, 2h30 da tarde, íamos na casa de uma senhora, e aquela senhora, ela fazia ali coxinha, salgadinhos, né? Coxinha e sonho, né? O sonho. E ela fazia aquele salgadinho e ali tinha, acho que 12 cestas
e cada um de nós pegava uma cesta daquela e ela colocava metade era coxinha, salgadinho, outra metade era sonho. E saíamos, eu e mais um amigo, isso com 12, 13 anos de idade. Íamos lá na cidade, nas oficinas, passava nas farmácias, nas lojas, em vários lugares. O pessoal que mais comprava, eu lembro até o pessoal da oficina de mecânica. Chegava lá, na hora do cafezinho deles, eles compravam, gostavam de coxinha, gostavam de sonho. Por que eu estou contando isso? Porque essa foi minha primeira fonte de renda. Foi dessa maneira, vender salgados. E naquela época, essa idade não era proibido e não tinha nenhum problema e todo mundo era feliz, inclusive os pais, né? E a gente, então, fazia aquilo ali. E no mesmo dia, a gente já recebia a nossa comissão da venda. Eu chegava em casa, era meu costume, com 12 anos, né? Então, eu chegava lá, mãe, ó, ganhei isso aqui, dava para minha mãe. E a minha mãe, ela ia guardando, porque é tudo em moeda. Ela ia guardando as moedas, ia guardando. Você vê, naquela época as crianças tinham esses comportamentos um pouco mais, né? Vamos assim dizer, um pouco diferente, né? Mas era gostoso, entregava ali. Um certo dia, minha mãe disse, olha, já encheu aqui o cofre aqui de dinheiro do seu trabalho aí. Aí foi quando nós contamos, ela contou tudo. E daquele valor ela disse, olha, uma parte nós vamos investir na obra de Deus. E a outra parte nós vamos numa loja e você vai comprar uma camisa para você ou uma blusa. E eu lembro até hoje, nós fomos numa loja e a parte que ficou comigo ali, deu para comprar uma blusa. Estava um tempo do frio, eu comprei uma blusa, eu lembro até hoje, uma blusa golinha V, uma blusa daquelas fininhas assim, mas muito bacaninha. Então eu lembro, então marcou a minha vida. Você vê, marcou tão bem que eu estou contando para vocês depois de tantos anos, né? Ou seja, é isso. Então eu aprendi cedo com a minha mamãe a ser uma semeadora na obra de Deus. E eu faço isso. Eu não estou contando vantagem. Quem é cristão e conhece a Bíblia sabe que isso é um depoimento, é um testemunho para incentivar você que talvez nunca fez isso, irmão. Tem que começar. E eu garanto para você, porque tem gente que fala assim, eu não ajudo porque eu não tenho. Tira essa frase da tua cabeça e fala, eu vou ajudar porque eu tenho, Deus proverá. Eu te garanto, se você mudar a tua mentalidade espiritual, Deus vai mandar alguém para dar algo para você e você vai falar, não, desse aqui eu vou semear algo. É isso assim que funciona. Né? Porque quem fala que não tem, nunca vai ter. Mas você fala, pela fé eu já tenho, Deus vai prover. Quem crê na palavra é isso, pessoal. Poxa vida, prego o evangelho, afinal de contas, graças a Deus eu nasci num lar cristão e graças a Deus eu nunca desviei da fé. Então o que eu falo é a verdade. Aqui a gente só fala a verdade. Essa é a verdade. Entendeu? Deus me permitiu, esse ano, eu cheguei no meu 6.0, mas me sinto com 40. Por quê? É uma questão de fé. É isso aí, a fé faz você rejuvenescer. A fé em Deus te dá força, te dá saúde e Deus tem um propósito na minha vida. Então é isso aí. Você está entendendo? Então você aí, meu irmão, que está com 6.0, o que é 6.0? 60 anos, irmão. Ou 60 a mais? Está aí, eu sou velho. Que velho? Velho é o diabo. Em nome de Jesus. Gostou dessa? Que velho. Você é uma pessoa abençoada. Então se valorize, sabe? Seja mais positivo. Se você tem Cristo, que cristão é esse? Eu fico, sabe, eu não queria falar isso aqui, mas está saindo na minha cabeça, eu vou passar para a voz, né? Sabe? Não dá para entender que certos cristãos, sabe, tem uma vida, sabe, de tristeza, só de marré só para trás. Que é isso? Alguma coisa está errada, meu Deus do céu. Todo mundo enfrenta problema, a gente também. Achar que tudo tem coisa que às vezes não dá certo, mas nem por isso estamos desanimados. Deus nos dá graça, nos dá força. Então aprenda isso. Aprenda isso. Não entra nessa filosofia dessa galera aí que fica aí se queixando aí. Não, vá para frente. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer abrir portas para você. Mas você tem que querer. Querer é poder. Tem que ter atitude, tem que ter reação. Acelera aí, meu irmão. É isso aí que você está ouvindo. Ninguém me ajuda. Peça a Deus, Deus vai ajudar. Deus vai fazer alguma coisa. É questão de fé. É isso, minha gente. Então que Deus continue abençoando a cada ouvinte. Cada um que entendeu a palavra, cada um que está compreendendo esta palavra espiritual, essa palavra profética para a sua vida. E eu declaro e profetizo, Deuteronômio 28:12. O Senhor te dará chuva no tempo certo e abençoará toda obra das tuas mãos. Ou seja, meus amados, o que vocês semearam no invisível
começará a manifestar-se no visível. Portas que estavam fechadas serão abertas sem esforço humano, porque Deus mesmo entrará em ação. Creia e ative esta fé através dos princípios da palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer em primeiro lugar porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E te agradecer, Senhor, pelas pessoas que estão nos ouvindo agora, pelas pessoas também que são agentes de Deus, que são pessoas que semeiam com amor, com alegria, com fé e de livre e espontânea vontade e com generosidade, têm plantado neste ministério. Que a bênção do Senhor, o Jeová Jireh, o Deus provedor, venha ampliar a tenda dessa pessoa, venha ampliar os seus negócios. Eu oro pelos empresários, empreendedores, profissionais liberais, artesãos, costureiras e todos os profissionais que trabalham com honestidade, fazendo a coisa certa, que eles cresçam, que eles prosperem, que eles realmente tenham um dia de excelência, tenha realmente, Senhor, momentos de uma grande colheita sobrenatural. Nós declaramos, profetizamos, porque há poder em nossas palavras. Está ligado na terra, está ligado no céu, a bênção, a salvação, a cura, a libertação, a provisão financeira, a saúde, e colocamos tudo, Pai, todos na oração. Esses pedidos estão chegando agora, pedimos socorro do alto, os enfermos sejam curados, os milagres aconteçam. E também abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separam, que após a oração se torne um remédio espiritual. Que a bênção da saúde, da paz, da alegria e, acima de tudo, Pai, a salvação. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que seja um dia de grande salvação para todos, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa também o nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Jesus de Nazaré, faz um milagre nessa nação e faz uma purificação total, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa. Somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus
e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!